E aí, galerinha linda, eu sou o Jeff Pezzetta, esse é o Nós na Mate, simplificando a matemática para você, hein? E nós estamos aqui no exercício 1, estamos aqui, ó, exercício 1 da nossa playlist de função quadrática. É um exercício da Unicamp muito simples, né? Se você domina os conceitos básicos do gráfico de uma função do segundo grau, de uma função quadrática, só de olhar você já sabe a resposta. Mas eu vou detalhar, tá? Antes de eu detalhar, o que eu falo? Pare o vídeo, se você ainda não fez, faça o exercício, depois volte e faça a autocorreção, tá bom? Então, se você não fez ainda, para que eu vou começar a corrigir. Vamos lá. Então, vamos corrigir, vamos nessa. O exercício fala o seguinte: a função quadrática f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá? Isso aqui é uma função quadrática, tem seu gráfico representado a seguir. Eu tenho um gráfico e ele fala, considerando o gráfico e sabendo que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, é verdadeiro afirmar que, na verdade eu nem preciso calcular delta, eu não preciso calcular nada, eu só preciso analisar as coisas que estão acontecendo. Quando você fala, vamos lá, quando você fala em delta, cálculo delta, b ao quadrado menos 4ac, você tem três situações que acontecem numa equação do segundo grau. A primeira situação é a seguinte, vamos ver o seguinte, ó. Se você fala que o delta é maior, deixa eu só desfazer aqui, vamos lá. Se você fala que o delta é maior do que zero, você tem o seguinte, tá? O delta maior que zero significa, tá, que a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos, né? Ela vai cortar lá num x', por exemplo, e vai cortar no x duas linhas. Por quê? Porque se o delta é maior que zero, a hora que você for calcular os valores de x, você vai ter x mais e menos raiz de delta. Então, se o delta é maior que zero, existe uma raiz. Então, você vai ter mais raiz de delta, menos raiz de delta, você vai ter o quê? Você vai ter que esse gráfico, ele vai cortar o eixo x em dois pontos. Agora, o que nós temos também? Se o delta for igual a zero, você está lá, né? Você foi calcular o zero da função, você igualou a função a zero, calculou o zero da função, né? Calculou a equação, vai calcular a equação do segundo grau. Você vai ter que, se o delta for igual a zero, a parábola, ela vai cortar. Espera aí que deixa eu refazer essa reta aqui. Ela vai cortar, interceptar o eixo x em um único ponto. Isso significa que o x' será igual a x duas linhas. Por quê? Porque quando você faz lá a equação do segundo grau, delta é mais e menos raiz de zero, raiz de delta. Se o delta for zero, somar com zero e subtrair com zero dá o mesmo valor, né? Então ela vai interceptar a reta x, o eixo x, em um ponto. Agora, tá? Se o delta for menor do que zero, o que vai acontecer? A parábola, ela não vai interceptar o eixo x, né? Aqui a gente tem tudo eixo x acontecendo, né? A parábola não vai cortar o eixo x, por quê? Porque a hora que você for calcular os valores de x, você vai ter um delta negativo. E não existe delta negativo, tá? Delta negativo não, né? Raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos reais, né? Existe no conjunto dos complexos, que são os números imaginários, mas isso é uma outra história. Então, se eu não tenho a solução dessa equação, eu posso ter certeza que esse gráfico não vai cortar o eixo x. Muito bem, então, se o delta é menor que zero, ele não vai cortar o eixo x. Repare que aqui o gráfico não está cortando o eixo x em nenhum lugar. Se ele não está cortando o eixo x em nenhum lugar, eu sei que o delta é menor que zero. Tá? Não está cortando o eixo x, o delta é menor que zero. Se o delta é menor que zero, o que vai acontecer? Eu já descarto a alternativa A, que fala que o delta é maior que zero, e eu já descarto a alternativa B, fala que o delta é maior que zero também. Sobrou a alternativa B e a alternativa D, porque nas duas o delta é menor que zero. Agora, eu tenho uma última análise para fazer. Né? Eu tenho que analisar se a concavidade está apontada para cima ou se a concavidade está apontada para baixo. Repare que no caso desse gráfico aqui, a concavidade ela está apontada para onde? Ela está apontada para baixo. E quando que isso acontece? Seguinte, quando o A for maior que zero, o coeficiente A é justamente quem acompanha, deixa eu fazer esse maior melhorzinho, né? Quando o A for maior que zero, o A é justamente o valor, o coeficiente A, o valor que acompanha o x
equações ao quadrado. Quando o coeficiente A for maior que zero, a concavidade, se eu montar o gráfico, a concavidade estará apontada para cima. E quando o coeficiente A for menor do que zero, a concavidade está apontada para baixo. Repara que nesse caso a concavidade está apontada para baixo, então a alternativa correta aqui é a alternativa D. Se você domina esses conceitos, se o delta for maior que zero, ela corta a concavidade ou a parábola vai cortar o eixo x em 2 pontos. Se o delta for igual a zero, vai cortar em 1 ponto. Se o delta for menor que zero, não vai cortar em ponto nenhum. Se o A for maior que zero, a concavidade é para cima. O A menor que zero, a concavidade é para baixo. Dominando esses pontos, você pega um exercício desse, você olha, você nem precisa resolver. Só de olhar você já saberia que a resposta correta aqui seria quem? Seria a alternativa D, exercício resolvidinho. Beleza, galerinha? Muito obrigado pela atenção de vocês. Beijo no coração. Valeu, galerinha. É nóis, valeu, é nóis, valeu.